Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós estamos ouvindo sobre o Ragavartma Chandrika e escutamos sobre os 5. O que eu falei ontem, vocês se lembram? Eu falei Bhava mais Sadhana. Bhava, Vista mais Sadhana. Em Santa Dasya Sakya e Vatsalya e em Madhurya, você escolhe um dos humores e faz sadhana com base nisso. A segunda coisa é Bhava Sambandhi Sadhana. Dependendo no relacionamento e no humor, você realiza o sadhana. É por isso que é importante o entoar dos mantras. Por exemplo, o Gopala Mantra, o Kama Gayatri Mantra, você deve cantar seguindo um determinado humor. Isso é Bhava Sambandhi. Especialmente o Gopala Mantra. Existem 3 humores em um único mantra: Sakya, Vatsalya e Madhurya. Então, aqui Krishna é referido como Krishna Govinda e como Gopi Jana Vallabha. Quando a gente fala Krishna, isso reflete Sakya. Govinda se refere a Vatsalya e Gopi Jana Vallabha tem o humor extraconjugal, Madhurya. Então, o terceiro ponto é Bhava Anukula, o que é favorável ao humor espiritual. Você deve fazer tudo aquilo que for favorável para o desenvolvimento do seu humor espiritual. Por exemplo, seguir Ekadasi e outras questões. São coisas favoráveis ao humor. E Bhava Pratikul. O que é isso? O que é contrário ao humor? É preciso abandonar essas coisas. Como meditar em Dwaraka, pensar em Rukmini. Essas são coisas contrárias ao humor espiritual. E é isso que devemos abandonar. Bhava Aviruddha. Aviruddha significa o que não é contrário e nem a favor. Um exemplo: servir as vacas, os brahmanas. Isso é chamado Bhava Aviruddha. इसमें कहा रहे थे ये खाले से बना साध्य और साधन उभय विधि साधन के
साधन के द्वारा ही साध्य वस्तु प्राप्त होता है। Através do processo, você consegue sadhyavastu, a perfeição. इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं साधन है कोई Então, Narottama Das Thakura diz: केवल मात्र você apenas pode obter siddha e perfeição se você seguir o processo, sadhana. जैसे से Quando o sadhaka, o praticante, realiza sadhana, o processo, quanto mais ele realiza o processo espiritual, ele consegue chegar no processo, no estágio de siddhi, perfeição. इसमें भी शास्त्र प्रेम की उपादान कारण और निमित्त कारण भी दिखाया गया। As causas também são apontadas aqui. भजन चिन्ह स्वरूप कुछ उपकार होता है, कुछ अपकार होता है, कुछ तटस्थ होता है। Não tem ninguém para me dizer se está funcionando. जैसे तिलक आदि धारण ये उपकार होता है। Por exemplo, colocar tilaka, aplicar tilaka, तिलक आदि धारण, तिलक धारण करते हैं। usar a tilaka, हाँ? apokarak, e é algo favorável. Usar a tilaka é algo favorável. उपकार करते Alguém pode me confirmar se está dando para ouvir o som aí, por favor? हैं। और कुछ है अपकार का अपकार भक्ति Então, apokarak significa aquilo que é जैसे कहा गया दर का ध्यान desfavorável para Bhakti. Por exemplo, pensar em Rukmini, meditar em Dwaraka, etc. प्रतिकूल बन जाता Então, isso है। é कुछ जो है तटस्थ desfavorável para Raganuga Bhakti. अपकार भी नहीं E tem coisas que são nem favoráveis e nem desfavoráveis, que se chamam tatasta. Servir as vacas, servir os brahmanas. Qual é o benefício de servir uma vaquinha, por exemplo? Em relação a Raganuga Bhakti, servir os brahmanas e as vacas não tem uma importância expressiva. Você pode fazer ou você pode não fazer. Então é por isso que eu disse que Nrigya Maharaj serviu muitas vacas, muitas brahmanas. Mas o que ele obteve? Ele obteve alguma coisa? E na verdade ele obteve um resultado ruim. Ele doou tantas vacas para os brahmanas e serviu muitos brahmanas. E o que ele obteve? Os deveres que realizamos, queremos algo deles, não é? Um fruto advindo dos nossos esforços. Mas a questão é, após servir as brahmanas e as vacas, ele se tornou um camaleão. E como o Senhor o ajudou? O que vocês se lembram? O que vocês escutaram? Vocês ouviram ou não? Nrigya Maharaj, eu contei a história da vida dele para vocês. Ele disse: eu doei muitas vacas para os brahmanas, servi muitos os brahmanas e as vacas. E mesmo assim eu tive que nascer como um camaleão. Por quê? Porque E eu consegui tocar os pés de lótus do Senhor porque, sem saber, eu dei um Bhagavatam para um Vaishnava. Por isso eu tive a boa fortuna suficiente para tocar os pés de lótus do Senhor. O fruto que eu não obtive ao servir as vacas e os brahmanas, eu consegui ao dar um Bhagavatam para um Vaishnava, sem nem saber. Então entendam a diferença dos frutos das ações. Eu não estou dizendo que isso seja algo inútil. Não é isso.
é algo neutro. Algum karma positivo vem disso. Então, eu dei um livro do Bhagavatam para um Vaishnava. E por conta disso, eu tive a boa fortuna de tocar os seus pés de lótus. E é por isso que eu fui liberado da condição de vida de um camaleão. Essa é a história de Narayana Maharaj. Ele está perguntando, se você usa o leite da vaca para servir a deidade, isso é bom ou não? Gurudeva respondeu, Bhakti sim, surgirá se você servir a vaca, sim. Isso é um fato. A vaca também, que tem o seu leite utilizado em serviço ao Senhor, vai ser liberada. Se você servir a vaca, pegar o leite dela e oferecer para Deus, essa vaca também será liberada e você também. Mas, se você não utilizar o leite para servir a Deus e você oferecer para um Brahmana, você não sabe o que o Brahmana vai fazer. O que o Brahmana pode fazer com aquele leite? Talvez ele coloque o leite a serviço dos semideuses. Então, o Srimad Bhagavatam, ele nos ensina sobre isso. Servir as vacas e os brahmanas, se você depender dos frutos disso, talvez você tenha que nascer como um camaleão. E é muito difícil encontrar um brahmana puro na era de Kali. Um brahmana, ele não deve ter cobiça. Encontra alguém que não tenha cobiça hoje em dia? Então esse é o ponto. O Bhagavatam nos mostra essa história que Shukadeva Goswami Pada expressou para Parikshit Maharaj. Veja a diferença do serviço entre um Vaishnava e para um Brahmana. Qual é o fruto de servir um Brahmana e qual é o fruto de servir um Vaishnava? Mesmo assim, é fato que devemos respeitar as vacas e os Brahmanas. Não desobedeçam nem desrespeitem. Não utilizem esse argumento para fazer isso. Então, respeitem sim os Brahmanas, isso é positivo. Mas, se você servir o Brahmana, você não tem certeza, não é garantido que você vai obter Deus. Vocês estão entendendo o meu ponto? Essa é a questão. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele também demonstrou para todo mundo, ele deu um ensinamento. Quando Mahaprabhu estava pregando na Bengala, no caminho, ele acabou ficando com febre. E nenhum remédio funcionava para baixar sua febre. Mahaprabhu estava muito febril e a febre não cedia. Todos os remédios foram dados e nada funcionava. Todo mundo disse assim, Prabhu, como nós podemos te ajudar com essa febre? Mahaprabhu disse, vá trazer uma água que banhou os pés de um Brahmana. E aí as pessoas que estavam com Mahaprabhu foram para a casa de um Brahmana e lavaram seus pés de lótus e coletaram a água. Mahaprabhu bebeu essa água. E então a febre de Mahaprabhu foi embora. Entendem? Por que isso aconteceu? Porque esse é o ensinamento para que possamos aprender a sempre respeitar os Brahmanas. Na Gita, o Senhor diz, eu criei 4 Varnas e 4 Ashrams. E as pessoas se enquadram neles de acordo com suas qualidades e natureza. Um Brahmana puro deve sim ser servido. Mas não é garantido que ao servir um Brahmana, Bhakti se manifestará em seu coração. Como o Bhakti se manifestará se você servir um Vaishnava? Então existe uma grande diferença entre um Brahmana e um Vaishnava. Vocês estão entendendo?
आप तो इको कर रहे तो कुछ याद नहीं है मेरे समझ में आ गया मैं जो बोला उसको इको करना चाहते हो तो भूल गया कॉपी करना Vocês estão repetindo o que eu estou dizendo. Vocês precisam escutar. वैष्णव जो है वर्ण के O अंतर्गत Vaishnava क्या बोला não se enquadra nessas categorias dos Varnas ou Ashrams. Os Vaishnavas estão além dessas qualificações. Os Vaishnavas não se enquadram nessas divisões sociais. O Vaishnava está além disso. O devoto de Vishnu é chamado Vaishnava. क्या है Mas o que é um Brahmana? चार वर्ण O Brahmana está dentro dos 4 Varnas e Ashrams. Ele pode ser um Grihasta, um Vanaprasti, um Sannyasi ou um Brahmachari. Então, um estudante celibatário, um chefe de família, um retirado. बताया क्या E tem 4 Varnas, que são वैश्य os eruditos brahmanas, os kshatras guerreiros, os vaixas comerciantes, os shudras, os trabalhadores braçais. Então, os Vaishnavas estão além dessas qualificações. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você servir um brahmana que está dentro dessas qualificações, इसलिए कह रहे हैं जब तक तुम्हारी बुद्धि रहता है तब तक सेवा करो है você pode servir até o ponto que você tenha conhecimento. वो आदि सेवा करते रहो Você pode servir os brahmanas, as vacas, बहुत उड़ जाओगे mas भक्ति की उड़ जाओगे quando você atingir um outro nível, você vai realizar que não tem um benefício verdadeiro em fazer isso. E aí você vai desenvolver o humor de servir os Vaishnavas. Porque servir os brahmanas e as vacas é algo neutro. Não é nem favorável nem desfavorável. Então você precisa entender esses fatos. Isso aí se chama tatasta, algo neutro, nem lá nem cá. वैष्णव सेवा ना करे Então sirva os Vaishnavas. Aqueles que não servem os Vaishnavas, como eles vão desenvolver a vida espiritual? Cante os mantras dados pelo seu guru. E aí você vai residir em Vraja. Sirva os Vaishnavas. उनकी सेवा उसके वैष्णव कार्य Os Vaishnavas são os servos de Vishnu. Vocês estão entendendo? है I heard like some lady she came and told, oh, like this Vaishnava, she's like Kshatriya. It's like a वैष्णव क्षेत्र थोड़ी होता है Vaishnavas não são kshatriyas. Vaishnavas não estão conectados com Varnas e Ashrams. Eles estão além dessas qualificações materiais. ये जो वैष्णवी जाति बुद्धि है You understand? Se você colocar uma casta, enquadrar o Vaishnava dentro de uma casta ou divisão social, isso é ofensa. अपराध जो कहा जाता है Isso é uma ofensa à parada. सामान्य मूर्ति बुद्धि का माने ये है अपराध होता है भगवान से Se você pensar que a deidade é um pedaço de pedra, isso é a parada, ofensa. वैष्णवी जाति बुद्धि वैष्णव की यदि कहे जे ब्राह्मण Se você qualificar um Vaishnava como Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, isso é uma ofensa. Você não pode classificá-lo materialmente. Aquele que faz Hari Bhajan वैष्णव क्या है está dentro do contexto de Hari, Deus. Então, quem é um Vaishnava? Ele está além dessas qualificações. Por isso esse verso diz: किंतु परमाणु पूर्ण मुताबिक गोपी भक्तुर और कमलुर दासन दास महापुरुषन करे o próprio Mahaprabhu disse: eu não sou um Brahmana, não sou Kshatriya, não sou Vaishya, não sou Shudra. सन्यासी भी नहीं है Eu não sou sannyasi renunciado. Eu não sou grihasta, chefe de família. Eu não sou vanaprastha, nem brahmachari. Quem sou eu? गोपी भक्तुर और Eu sou o servo do servo do servo dos pés de lótus याद नहीं रखते das gopis. रखते हो Então esse é o conhecimento fundamental. É necessário lembrar disso. Nunca esqueçam disso.
एक भी अध्ययन नहीं करते कुछ अध्ययन Você precisa estudar, estude essas coisas. Acharya Vishnu Shiva Dhir Acharya Vishnu अर्चय विष्णु शिलाधु गुरु सु नरमति वैष्णवी जाति बुद्धि अर्चय विष्णु शिला अर्चय विष्णु शिला अर्चय विष्णु की शिला समझ लीजिए पत्थर समझ लीजिए अपराध Então, pensar que a deidade é um pedaço de pedra, isso é ofensa. E considerar que o guru é um mero humano também é ofensa. Você pode pensar, o guru é exatamente como eu. Ele tem um corpo de carne e osso, mas isso é uma ofensa. अर्चय विष्णु शिलाधु गुरु सु नरमति वैष्णवे जाति वैष्णवे जाति Se você encaixar um Vaishnava nessas categorias materiais de Varna e Ashram, isso também é ofensa. क्षेत्र जाति ऐसे विचार करना Você não pode pensar nessa questão de, ele é um Brahmana Vaishnava, ele é um Kshatriya Vaishnava. Não, isso é uma ofensa. Uma pessoa que foi iniciada nos mantras de Vishnu é chamado Vaishnava. O Vaishnava não pertence a categorias materiais, muito menos a castas. Ashram is only bodily conception. We can say position with Vaishnava. इसलिए कह रहे हैं हाँ क्या बोले गो ब्राह्मण आदि की सेवा जो कहा गया Então, servir as vacas e os brahmanas, ये समझ क्या कहा गया रागानुगा भक्ति में क्या बोला em Raganuga Bhakti, isso é chamado neutro, é algo neutro. Não é nem favorável e nem desfavorável. है नीट É algo neutro. Você pode fazer ou você pode não fazer. तथापि शास्त्र में कहते हैं गो ब्राह्मण की Mas as escrituras dizem que o que você deve de fato fazer? Respeitar as vacas e os brahmanas. उनकी पूजा करना दोनों अलग होता Existe है ब्राह्मण uma diferença entre adorar e respeitar. Preste respeitos. Mahaprabhu respeitava sempre os brahmanas. E ele estabeleceu as glórias dos brahmanas nesse mundo. ब्राह्मण के पदोदक के द्वारा Ele bebeu a água que lavou os pés de um brahmana. लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु प्रेज E ao fazer isso, Mahaprabhu deu um ensinamento de que devemos sim respeitar os brahmanas. Respeitar alguém e adorar alguém são coisas completamente diferentes. देव देवियां Por exemplo, vamos falar dos semideuses e de semideusas Kali, Shiva, Durga. Você deve prestar respeitos a eles. पूजा करना नहीं Você não deve adorá-los. देव देवी पूजा प्रभु ना करेगा Os semideuses e semideusas, a gente não precisa adorá-los. O que devemos fazer? Sempre respeitá-los. Eles estão ali, você presta respeitos e tudo bem. É preciso respeitá-los. समझ में आया? Vocês estão entendendo? Então, tudo bem. Se você entender, isso é bom. Se não, tudo bem também. हरि वो सदारब्ध सर्वदेवी श्रेष्ठ इतरे ब्रह्मरुद्रब्ध नावज्ञा कदाचन कोई देव देव की अवज्ञा मत करो सम्मान करो Jamais desrespeitem os semideuses. सम्मान करो जैसे एक व्यक्ति आए तो उसके सम्मान किया क्या Então, सम्मान vamos supor, quando uma pessoa chega, como você respeita a pessoa? Você oferece um assento para ela. Você oferece comida, água. उनकी गले में कोई वस्त्र आप दे दिया ये क्या सब क्या है Você coloca uma guirlanda no pescoço da pessoa. Isso é oferecer respeito. किंतु उनकी विचार Mas आचार हमें लेना नहीं है a gente não aceita a mentalidade ou o comportamento dessa pessoa. Se uma pessoa materialista vier até você, क्या मत करो você não deve desrespeitá-la. Você deve respeitá-la. ये दिखा Esse é o ensinamento. इसे अवज्ञा मत करो बस इससे क्या है? Não desrespeite ninguém. इसलिए कह रहे हैं गो ब्राह्मण आदि सेवा Então, servir as vacas, os brahmanas, isso é algo neutro para Raganuga Bhakti.
तटस्थ का Tatasta, neutro. तटस्थ माने Tatasta significa nem favorável e nem desfavorável. और भक्ति के विशेष कर ये अष्टादशाक्षर मंत्र जप आदि है ये सब दिखाया। E os mantras que estão conectados com Bhakti também são mostrados aqui. उपादान का इसके पहले कुछ भाव संबंधी का है। Então, vamos falar sobre Bhava Sambandhi. भाव संबंधी Bhava Sambandhi. कौन सा है? अपने भाव के O que é isso? मंत्र जप आदि करना चाहिए। Dependendo no relacionamento e no humor, você canta o mantra. कुछ तो लिखता नहीं। Vocês precisam escrever, senão vocês não vão lembrar. Vocês estão escrevendo ou não? भाव संबंधी जैसे गोपाल मंत्र आदि है। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र Então, Bhava Sambandhi, o cantar do Gopala Mantra. भाव से है। Esse mantra se conecta com o seu humor. संग रहित होकर के श्री कृष्ण भगवान की नाम रूप माधुर्य आदि कीर्तन आदि करना चाहिए। Então, भक्त सकल faça o Kirtana आपकी das ऐसी qualidades, da forma de Krishna. नाम आदि श्रवण कीर्तन करके E após realizar isso, डूब जाते हैं। एवं मृत स्वप्न नाम você ficará absorto no oceano de bem-aventurança. हृदय उच्च हसति अथवा रोदति रोदति गायन Então, उन्माद नित्य तिलु adore as qualidades, formas, passatempos de Krishna e se absorva no oceano de bem-aventurança. O que as outras pessoas estão falando, você não deve dar atenção. Então, enquanto você está cantando um Kirtana, mas você não canta muito bem, não ligue, simplesmente continue cantando. Você não precisa se preocupar se está cantando muito bem. Ai, minha voz não é bonita, eu não sei cantar direito. Isso é tolice. Simplesmente cante, faça a glorificação a Deus. Não importa o que está saindo da sua garganta. Você, por acaso, pode comprar cordas vocais novas? Você pode substituir suas cordas vocais por de outra pessoa? Não, então você não precisa usar isso como desculpa para não fazer Kirtan. Faça Kirtan. Abandone a vergonha, o medo. E sem medo, sem vergonha, abandone a má associação e simplesmente cante. Glorifique Krishna. E escute sobre os passatempos, as qualidades, a forma de Krishna e faça Kirtana. Cante sobre isso. Isso é muito importante. As pessoas não querem fazer Kirtan. Kirtan é cantar, né? Então, Deus te deu uma garganta com cordas vocais. Ninguém faz Kirtana. Vocês fazem Kirtana ou não? Todos os dias tem que fazer Kirtana, tem que cantar. Deus te deu essa garganta, essas cordas vocais. Não importa se você tem um tom certo ou não. Deus te deu garganta e você tem que usar para glorificá-lo, cantar sobre ele. As pessoas tolas dizem, não canta nesse tom, naquele tom. Mas a gente pode fazer uma garganta nova, comprar outra garganta? Não. Tem como a gente mudar a nossa voz? Não. Então, usa a voz que você tem. Todas as divas têm escalas musicais disponíveis. E as divas... desculpa, eu falei errado. Cada entidade viva tem um tom de voz diferente. Deus deu uma voz única para cada um. Cada pessoa tem um tom único para glorificar a Deus. E essa voz veio de Deus, foi Ele que te deu. O que Deus te dá, você tem que fazer bom uso disso. Então, não tenha vergonha, utilize a sua voz. Abandone a vergonha, o medo, a má associação, a opinião tola das pessoas. E use a sua voz para glorificar Deus. Glorifique os doces nomes do Senhor com a sua voz.
Glorifique o nome, a forma, os passatempos e o amor do Senhor Krishna. परिणाम कृत्वा ये तो राग ब्रह्मचर्य हाँ ये भी हॉस्पिटल Estamos falando do Raga Vartma Chandrika. है no चैप्टर में 13-14 नंबर ये लिखा है ये नमानि रूपाणि तदार्थकानि गायन विरुद्ध विचरेत संग शृण्वन्ति गायन्ते गृह्णन्ते अवीक्षण स्मरन्ते नन्दन्ते तविहित जनान् ये विश्वास की टीका सब है Srila Vishwanatha Chakrabartipada ensina esse verso. भगवान के नाम कीर्तन है इस प्रकार भगवान की मधुर नाम गुण चरित्र आदि श्रवण कीर्तन करते करते हृदय में परम Então, após ouvir sobre o nome, qualidade e forma do Senhor, a mais alta bem-aventurança se manifesta no coração. करना चाहिए रागानुगा भक्ति के मुख्य साधन है स्मरण और कीर्तनादि अवश्य रागानुगा भक्ति में Então, a base de Raganuga Bhakti é Smarana e Kirtana, a lembrança e a glorificação. Existem dois pontos, Smarana, a lembrança, e Kirtana, a glorificação. Através do Kirtana você faz Smarana, ou seja, glorificando te traz a lembrança, a meditação. जो जितना ही कीर्तन करेंगे और उतना ही Quanto mais você faz Kirtana, mais Smarana, lembrança, Smaranakya Bhakti vem. Então você precisa fazer Kirtana, glorificar o Senhor, para poder desenvolver a lembrança dele, Smarana. सब सिनेमा Então, não se preocupe com a sua voz. Ninguém aqui é artista de cinema que tem que ficar performando. Tem um nome aí dos atores, sei lá, o nome de um ator indiano, que é um dos artistas de bhajan mais famosos, de cantores clássicos. Você pode ser como ele? Claro que não. Mas também não precisa. A voz que Deus te deu, use, aceite o que Ele te deu e faça a Kirtana sem vergonha nenhuma. Se alguém está rindo, se outra pessoa está dançando, você não tem que prestar atenção nos outros. Preste atenção em você. Absorva-se nos humores do Senhor, nos passatempos do Senhor, no nome do Senhor e faça Kirtana sobre Ele. Faça Kirtana. Quanto mais Kirtana você fizer, mais Smarana, lembrança, virá. É por isso निर्जन भजन que a lembrança depende do Kirtana. Então faça bhajan em sadhusanga. Fazer bhajan significa o quê? उत्पन्न हो जाता है Quando o prema, o amor por Deus se manifesta dentro de você. Você passa a não ser mais apegado a nada desse mundo material e você se importa apenas com seu relacionamento com o divino. Então, esse kata é muito bonito, esse assunto é muito bonito. आपकी ऐसी मधुर चरित्र की श्रवण कीर्तन और अंत में उच्च स्वर से A gente faz Shravana e Kirtana, ouvir e cantar sobre o maravilhoso caráter do Senhor. E quanto mais falamos sobre Ele, mais nos absorvemos e concentramos nele. Isso é Bhava Sambandhi Sadhana. E devemos fazer isso repetidas e repetidas e repetidas vezes. Cantar o Gayatri Mantra e outras coisas. Você deve sentar sozinho, em paz, e cantar os seus Gayatri Mantras. Então, tem dois aspectos, bhajan e bhojan. Fazer bhajan e você precisa estar sozinho. Fique em silêncio, tranquilo, e você glorifica o Senhor.
Você pode acordar à noite e cantar os santos nomes. Shri Krishna Bem em paz. Sozinho você canta. Govinda He Nanda Kishora Krishna Hati Jasuda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hare Yashoda Tanaya Prasida Shri Vallavi Jivana Radhikesha. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? आप उपयोगी कृष्ण के नाम रूप लीला प्रवृत्ति सगुणादि साधन की कहा जाता है उपादान कारक। Sadhana, a prática espiritual de escutar a forma, os passatempos, as qualidades e o amor do Senhor Krishna, isso é muito favorável. उपादान कारण का है, कुछ होता है उपादान कारण होता है और कुछ O होता que é Upadana Karan? Tem o Upadana Karan और e निमित्त कारण का। उपादान कारण और ये होता है निमित्त। Nimitta Karan. निमित्त माने Nimitta significa इंग्रेडिएंट्स हो गया। इंग्रेडिएंट्स किसी कहा जाता है, जैसे कहा जाता है इसके कहा जाता है Nimitta Karan significa उपादान माने इंग्रेडिएंट ingredientes. है। Upadan significa ingredientes. मंत्र जप आदि इसको कह रहे हैं। Então, o entoar mantras इसको कहते हैं उपादान está dentro da categoria de Bhava Sambandhi, e isso é Upadan Karan. E Nimitta Karan significa outras ações, como fazer austeridades de jejuar no Ekadasi, no Janmastami, em algumas datas específicas. Isso é Nimitta Karan. और 15 दिन के बाद एकादशी Então, uma vez a cada 15 dias o Ekadasi acontece. E o Krishna Janmastami é uma vez por ano. Ou é todo dia? Não. É só de vez em quando. नित्यानंद त्रयोदशी Tem o Nityananda Trayodasi, o Janmastami, Baladeva Purnima, भगवान की Radhastami. Tem algumas datas específicas. Então, essas ocasiões em que devemos jejuar निमित्त कारण são Nimitta Karan. है। Nimitta significa उस causa. समय भगवान के लिए है, पूजा आदि जो करते हैं जन्माष्टमी में Nessas datas, você faz, por exemplo, o banho da deidade, Abhisheka. विशेष हर रोज तो ठाकुर जी को अभिषेक करना चाहिए, Especialmente, स्नान करना चाहिए। किंतु você deve fazer o Abhisheka diariamente. Mas existem ocasiões, por exemplo, no aparecimento do Senhor, que o Abhisheka deve ser especialmente realizado. अथवा त्योहार की No dia do aparecimento ou desaparecimento de Gurudeva. पूजा आदि जैसे गुरु पूजा Então, uma adoração especial é feita. है, किंतु विशेष करके उनकी Você deve fazer isso diariamente, mas existem गुरु पूजा का adorações especiais nos aparecimentos ou desaparecimentos dos nossos gurus. ये क्या हो गया, ये निमित्त है। Isso se chama Nimitta. Nimitta Karan. इसलिए वो एकादशी जन्माष्टमी व्रत में समस्त क्या है, Então, jejuar no Ekadasi, no Janmastami e fazer esse tipo de austeridades chama-se Nimitta Karan. अर्थात निमित्त के आश्रय करें, कारण के जिस कारण से Se você se abrigar nessas ações, Nimitta Karan, você obtém benefícios espirituais. Não é todo dia que a gente faz o Ekadasi. Uma vez a cada 15 dias, em média. E aí você observa o Ekadasi. कुछ विषय के हर रोज करना चाहिए, जैसे तुलसी पूजन
Algumas coisas você precisa fazer todo dia. Por exemplo, adorar a Tulasi todos os dias. Cantar os mantras todos os dias. समझ में आ रहे हैं? कुछ वस्तु Vocês estão entendendo? होता है और कुछ वस्तु निमित्त करके हम करते हैं। Mas tem outras ações que são esporádicas. नित्य ही हम Algumas coisas são diárias e outras são esporádicas. Então, Tulasi Puja é feito todos os dias. विग्रह आदि से Glorificar a Tulasi, servir as deidades, cantar os seus mantras. और रोज Isso é Nitya. Todos os dias precisa ser feito. समझ में आ रही कि नहीं? और कुछ Vocês estão compreendendo? काल को नियम में क्या बोले? Mas tem outras coisas que são Nimitya, são esporádicas. जैसे Quando aquela ocasião acontece, você segue. O exemplo é o Ekadasi. एकादशी व्रत A gente observa o jejum do Ekadasi. O Ekadasi não é diário, के बाद एकादशी के दिन é uma vez a cada 15 dias. E aí você observa esse jejum. Entenderam? उस निमित्त के आश्रय कर जो क्रिया आदि होते हैं उसके निमित्त कारण कार्य जैसे एकादशी जन्माष्टमी Então, jejuar em ocasiões como Ekadasi Janmastami está dentro da categoria de Nimitya Karan. Observar a adoração do aparecimento e desaparecimento dos mestres espirituais, tudo isso é Nimitya Karan. उपादान कारण में Mas Upadan Karan se refere aos ingredientes. जैसे भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन कीर्तन आदि E esses ingredientes te fazem obter a sua meta almejada. मंत्र आदि जब Quais são esses ingredientes? O entoar dos mantras, que são diários. इसलिए यहाँ पर भी कहा है स्मृति शास्त्र में एकादशी Então, no Smriti Shastra, é dito que é necessário seguir o Ekadasi e alguns jejuns específicos, de datas específicas. E Govinda Smarana também, a lembrança do Senhor Govinda. Jejuar no Ekadasi desenvolve a lembrança de Govinda, Govinda Smarana. E isso tudo está dentro da categoria de Bhava Sambandhi. और शास्त्र में फिर कहे कुछ As escrituras, Shastras, também dizem. आदेश माने करना चाहिए है? Elas dizem o que você deve fazer e o que você não deve fazer. इस वक्त को न जातु कही छे इसमें आदेश जारी किया है सदा सर्वदा भगवान विष्णु की स्मरण करो Sempre se lembre do Senhor. Essa é uma instrução. इंस्ट्रक्शन दिया है, करना चाहिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर Essa é uma instrução dada pelas Escrituras. सदा सर्वदा विष्णु Do que você deve fazer. Sempre lembre-se de Vishnu. Mas e o que é proibido? नेवर फॉरगेट O que é proibido? Nunca se esqueça de Krishna. Nunca se esqueça do Senhor. Isso é proibido. Esquecer do Senhor é proibido. और रोज कृष्ण के स्मरण करो वो भी Todos os dias é preciso lembrar de Krishna. Nunca esqueça de Krishna. ठीक है इसलिए सत्संग करते हैं स्मर्तपो शब्दो विष्णु सदा सर्वदा Nas Escrituras isso é apontado. Sempre se lembre de Vishnu. Essa é a instrução do Shastra, Escritura. कभी भगवान के E nunca podemos esquecer do Senhor. Devemos sempre lembrar do Senhor e nunca esquecer do Senhor. फिर कहे निषिद्ध एकादशी व्रत न करना ये अपराध होता है Não seguir o Ekadasi é uma grave ofensa. मातृहंता पितृहंता भक्तिहंता गुरुहंता A Escritura diz
que a pessoa que falha em seguir o Ekadasi comete o pecado equivalente a matar o próprio pai e a mãe. Então devemos ficar longe desse tipo de pecados. विष्णु धर्मोत्तर वचन में ब्रह्महत्याकारी सुरापाई में जो मद्यपान करते हैं, जो ड्रिंकिंग द अल्कोहल, Então, nas escrituras, se aponta os pecados como matar um brahmana, matar uma vaca, raptar alguém. E se você, mesmo inconscientemente, fizer um pecado como o de comer grãos no Ekadasi, ou qualquer outro pecado, você precisa seguir processos para consertar isso. Então, vamos supor que, sem querer, você tenha comido grãos no dia do Ekadasi. Algumas pessoas dizem que no dia do Ekadasi, não se deve consumir grãos. Se você consumir grãos, você está comendo pecados diretamente. Se você consumir grãos, você estará consumindo grandes pecados. Mas tem gente que pergunta assim, mas eu ofereço grãos para a deidade no dia do Ekadasi. E Vishwanatha Chakravartipada, ele clarifica essa questão. Se alguém perguntar, no dia do Ekadasi, aquilo que oferecermos a Deus é Mahaprasada. Então, se é Mahaprasada, como que o pecado vai residir naquele alimento? Porque Mahaprasada está além das qualidades da natureza material. Aquilo que você oferece para Deus, os remanescentes do Senhor se chamam Mahaprasada. Então, como que o pecado entraria ali? As pessoas perguntam isso, tentando utilizar a lógica. No dia do Ekadasi, se você come Mahaprasada e consome grãos que foram oferecidos, você não deve fazer isso. Você não deve comer grãos no dia do Ekadasi. As escrituras estabelecem que no dia do Ekadasi você não deveria nem comer. Nas escrituras é dito que é preciso fazer Nirjala. No dia do Ekadasi, o que a gente tem que fazer? A gente não deveria nem beber água e manter a comida longe. Mas no dia do Ekadasi, você pode comer frutas. Uma pessoa que não tem condição de fazer o jejum completo, quando ela não se sente bem, ela pode comer frutas. Mas as pessoas utilizam a lógica. Se você comer grãos, você come pecado no dia do Ekadasi? Por que eu não posso comer o que foi oferecido ao Senhor? Mas então, no dia do Ekadasi, a instrução é: não coma nada. O que você deve fazer no dia do Ekadasi? Você deve fazer Nirjala Ekadasi, não beber nem água. Mas concessões existem, e as concessões não são para todos. Para quem são as concessões? Para as pessoas mais velhas. É verdade ou não é? Então, se a Mahaprasada foi oferecida ao Senhor, como é possível que o pecado esteja ali dentro? Sim, isso é verdade. A Mahaprasada não pode ter pecados dentro dela. Mas no dia do Ekadasi,
você não deve consumir grãos. शास्त्र में क्या बोल रहे हैं? Mas o que vem nas escrituras? Como você deve observar o Ekadasi? Nirjala, sem comida, sem água. Você deve jejuar. एकादशी के दिन कुछ No dia do Ekadasi, खाना ही नहीं चाहिए। não coma nada e não beba água. और एकादशी के दिन जो Mas no dia do Ekadasi, वो किसके existem concessões que são dadas para quem? है? जिसका हेल्थ प्रॉब्लम है, Pessoas que estão com problemas de saúde, है? que estão com dor de estômago, que não estão se sentindo bem, dor de cabeça, कमजोरी है उसके लिए pessoas que estão fracas na saúde. है? Mas se você está gordinho, saudável, se você é super jovem, você deve fazer o jejum completo. Por que não? Você é brahmachari, coma menos. Faça nirjala. खाने के लिए तुम क्यों रपटते हो? Para que ficar correndo atrás de comida? तब तुम अनुकल्प करो। अनुकल्प मतलब क्या? फलाहार करके साथ में। Anukarpa significa coma frutos. Você pode comer frutas, sem problema. उसके लिए कंसेशन Essas são concessões. है। इसलिए Por isso que as concessões existem. एकादशी No Ekadashi. अविनाशी पाप विशेष प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन No dia do Ekadasi, você não deve comer grãos, nunca. এই সকল নিন্দা শ্রবণের জন্য একাদশী ব্রতে আবশ্যকতা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে। এটা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পালিত। Srila Vishwanatha Chakravarti Pada escreveu aqui. एकादश वक्त कर्तव्यम बस किसी भी प्रकार से जो है एकादशी De um modo ou de outro, छोड़ना नहीं चाहिए। não abandone o Ekadasi. ये दिन Nunca abandone o Ekadasi. No dia do Ekadasi, você jamais deve comer grãos. एकादशी व्रत व्रत करना धार्मिक वैष्णव दीक्षा O Ekadasi Vrata परम आपद एवं परम आनंद उपस्थित হইলে যিনি একাদশী ত্যাগ করেন না তাই বৈষ্ণব দীক্ষা যথার্থ o voto do Ekadasi, কারণ aqueles que jamais abandonam o voto do Ekadasi, somente eles são qualificados para receber a verdadeira iniciação. एकादशी त्यजित एकादशी त्यजित दीक्षास्ती वैष्णव यहाँ पर करें ये वास्तव जो वैष्णव जो है इसी प्रकार से एकादशी त्याग नहीं Então, um Vaishnava jamais abandona o Ekadasi em qualquer circunstância. महाप्रसाद भोजन निषेध हुई आज स्पष्ट लिख दिया और किसी क्या लिया É proibido comer Mahaprasada no dia do Ekadasi. महाप्रसाद भी भोजन Não comam nem Mahaprasada no dia do Ekadasi. Tem gente que falam isso. देखो इसमें लिखा है No Ragavartma Chandrika, você pode mostrar esse verso para as pessoas. महाप्रसाद भी भोजन के लिए मना कर रहे हैं É proibido comer Mahaprasada também no Ekadasi. भगवान के जो भोग लगते हैं, कहते हैं महाप्रसाद भी हम एकादशी के दिन हम महाप्रसाद भोजन कर रहे हैं। बोले नहीं एकादशी के दिन Então, eu posso comer porque é Mahaprasada no Ekadasi. Não, veja esse verso. No dia do Ekadasi, Mahaprasada é proibida. भगवत É proibido comer Mahaprasada no dia do Ekadasi. सही वो भोजन निषेध अगम्यते विश्वनाथ चक्रवर्ती बात करो और क्या क्या बदले Srila Vishwanatha Chakravarti Pada está dizendo. Vocês estão entendendo? बोले एकादशी Para as pessoas que tentam argumentar, você mostra esse verso para elas. महाप्रसाद भी भोजन करना है। चलो अन्न तो भोजन Vejam, करना नहीं nem Mahaprasada você pode comer. Você não deve comer grãos, é óbvio. यहाँ बोलते हैं, महाप्रसाद भी मना कर
E até a Mahaprasada, que contém grãos, também é proibida. आज कुछ संप्रदाय के लोग As pessoas de algumas sampradayas não seguem Ekadasi. सब सही ज्यादा Eles são sarradias, imitadores, विश्वनाथ ठाकुर गुरु वर्ग जो बोले मानना चाहिए नहीं falsos. स्पष्ट कर Então, o que Vishwanatha Chakravartipada está dizendo, a gente tem que acreditar. E ele coloca nesse verso claramente essa instrução. Os Vaishnavas, eles sempre aceitam o que é oferecido ao Senhor. Mas no Ekadasi, todo Vaishnava é proibido de aceitar até o que foi oferecido ao Senhor. तत् अन्न शैव भोजनम निषेधो अवगम्यते महाप्रसाद भी भोजन करने में Então, não coma Mahaprasada nesse dia. इतने बोलने पर भी जो लोग करते नहीं बात सुनते नहीं है उनके भांति Então, se você fala isso e as pessoas mesmo assim não seguem, não escutam essa instrução, क्या बोलते हैं उनके लिए क्या कहें o que fazer? है? O que eles são chamados? उनके बाद ही मूर्ख संसार में कोई है। और क्या बताएं Eles são tolos, não tem um tolo maior do que uma pessoa assim. Vishwanatha Chakravarti está esclarecendo esse ponto aqui. एक तो भगवान की जो निवेदित नहीं हुआ अनिवेदित है उसको भोजन माना करे है? Os Vaishnavas têm sempre essa proibição de aceitar algo que não tenha sido oferecido ao Senhor. इसे करें Mas no Ekadasi eles também são proibidos de aceitar a Mahaprasada que foi oferecida ao Senhor, porque ela contém grãos. Se não intencionalmente alguém come grãos no dia do Ekadasi, दूसरे दिन एकादशी पालन करो o que você deve fazer? Você deve não comer mais nada naquele dia de grãos e no dia seguinte você deve observar jejum de Ekadasi. Então vamos supor que você não sabia que era Ekadasi, você comeu sem querer. निर्जला Você percebeu, né? Ai meu Deus, comi. Aí você, no outro dia, segue Nirjala Ekadasi. Todos devem seguir Ekadasi, sem exceção. क्योंकि एकादशी साक्षात जो है Por quê? Porque o Ekadasi é Bhagavat Swarupa, é uma manifestação direta do Senhor. कार्तिक व्रत आदि ये समस्त निमित्त कारण होता है श्रवण कीर्तन आदि उनसे उपादान कारण Esse Nimitta Karan, Upadan Karan, também inclui observar o jejum de Kartik. लिखते हैं Srila Rupa Goswami Pada mencionou que o mês de Kartik se refere a Urjeshwari, Urja Vrata, e é uma ocasião especial para o sadhaka obter a misericórdia de Srimati Radhika. O mês de Kartika, esse mês que nós vivemos agora lá em Vrindavan, é um mês especial de Kartika. Quem é o mês especial de Srimati Radhika. Então, esse mês de Kartika, esse voto se chama Urja Vrata e é uma oportunidade especial de serviço. Por isso, Kartika Devata, Urja Devi, Urjeshwari, Kartika Devi, todos se referem a Srimati Radharani. E se você observa o voto de Kartika, é uma ocasião especial para o sadhaka obter a misericórdia da deusa de Vrindavana, Srimati Radhika. Então é compulsório seguir o voto de Kartika. विशेष करके अमरीश सुख प्रोक्त श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण Então, Srila Shukadeva Goswami falou sobre Ambarish Maharaj e devemos falar sobre isso todos os dias. Ambarish Katha deve ser ouvido todos os dias. कुछ कथा जो है वही अवश्य श्रवण करें Tem algumas histórias do Bhagavatam que você precisa escutar. Quais são essas histórias? विष्णुदेव की कथा De Nrsimhadeva, Pralada Narasimhakatha, a história do Senhor Nrsimhadeva. दूसरी जो है Outra क्या बताए que a gente sempre tem que ouvir é अम्बरीश महाराज a história de Ambarish Maharaj. राधि की कथा और Pralada Katha महाराज की कथा e Ambarish Maharaj Katha
São histórias muito, muito importantes que devem ser ouvidas frequentemente. Ambarish Sukha Prukta Bhagavad. No Bhagavata, que foi falado por Shukadeva Goswami, você precisa escutar isso todo dia. Especialmente a história de Ambarish Maharaj. Deve ser lembrada diariamente. जिससे समस्त प्रकार अमंगल नाश होता है। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत श्रवण No 10º canto, नित्य तुलसी a gente deve ouvir todos os dias. ये सब भाव समझ भगवान ने तुलसी Então, aí ele falou muito rápido, desculpa, eu não consegui pegar. Tá, aceitar folhas de tulasi, aceitar ornamentos, guirlandas que foram oferecidos ao Senhor, estão dentro da categoria de Bhava Sambandhi e são favoráveis ao Senhor. Então, usar a tilaka Vaishnava, molhar a tulasi, aceitar guirlandas oferecidas ao Senhor, isso é tudo favorável. Se você canta o seu mantra sem passar a tilaka, o seu mantra não te dará frutos. Daqueles que não usam tilaka vão para o inferno. Certa vez, Mahaprabhu, ele estava sentado com seus estudantes e Mahaprabhu estava ensinando gramática. Já era noite. Mahaprabhu disse: vocês já fizeram seu anik? Uma pessoa disse: eu já fiz, eu já cantei. Na sua testa não tinha tilaka. Mahaprabhu disse: o seu mantra foi desperdiçado, não haverá frutos. Por essa razão, quando você canta o mantra, primeiro o que você tem que fazer? Na sua testa você precisa aplicar a tilaka. Mahaprabhu ensinou isso. Então, para cantar o mantra, você precisa primeiro aplicar a tilaka, a marca na testa e nas outras partes do corpo. Achaman, que é verter um pouquinho de água na mão, na boca, na cabeça, né? Achaman. Também é necessário. Isso é Bhava Anukul. Usar a Tulasi Mala, fazer parikrama, essas coisas são Bhava Anukula, são favoráveis. E Bhava Aviruddha, coisas neutras, são o exemplo já dado. Servir as vacas, os brahmanas, são coisas nem favoráveis nem desfavoráveis. Servir as vacas, os brahmanas, isso tudo se enquadra em Bhava Aviruddha, ações nem favoráveis nem desfavoráveis. Asatya. O que é isso? Krishna Balaram. O que é isso? É uma árvore. É o nome de uma árvore. É o nome de uma árvore. Mairo Balantri. É uma árvore que a gente não sabe qual é o nome. Mairo Balan. E Datri. O que é Datri? ब्राह्मण आदि समान ये भाव अविरुद्ध माने नित्य। Tá, então tem alguns aspectos que são Bhava Viruddha. Neutros.
Mas dentre tudo que estamos falando, o mais importante é servir os Vaishnavas. Isso é o mais elevado. Você deve sempre servir os Vaishnavas. यदि कोई यदि फिर कहे ये गाय आदि पालन जो करते हैं किसलिए हम गाय Aqueles que cuidam das vacas, por que eles cuidam das vacas? Qual é a intenção? Para servir a Deus. A vaca dá leite e você aplica esse leite no serviço à deidade. इसलिए गो सेवा करते हैं É por isso que sim, devemos servir as vacas. 50 Senão, गाय रख दिया 1000 गाय रख tem gente que mantém aí, sei lá, 50 mil vacas. दिया तो नहीं उतना ही गाय Como que você vai servir as vacas? जितने गाय रखने से हमारे जितना दूध की जरूरत दूध जो है और ठाकुर जी की सेवा में Você não precisa de vacas demais. Tem um número de vacas que são necessárias para você. तो एक गाय Simplesmente o suficiente para dar leite para a deidade. 2 vacas, por exemplo, बहुत लोग elas dão leite suficiente para você aplicar no serviço ao Senhor. बोले नहीं दो एक गाय रखो Então mantenha no máximo 2 vacas. Não tem que ficar tendo milhões de vacas. और चंबू E aí você usa esse leite no serviço à deidade, Archana. अभिषेक करा Você faz Archana, adoração, Abhisheka, o banho da deidade. गाय रखो उसकी सेवा करने में तुम्हारे समय Se você ficar mantendo um monte de vacas, você vai gastar todo o seu tempo servindo essas vacas e não vai fazer bhajan, sua prática espiritual. যেমন পোষক কৃষ্ণ হইতে তৎপোষক আবর্তি দুগ্ধ নবনীত আদিতে ব্রজেশ্বরী অধিক অপেক্ষা দেখা যায় फिर कह रहे हैं ये माँ जसोदा Então, Mãe Yashoda, o que ela faz por Krishna? Ela amamenta Krishna. Ela estava amamentando Krishna. E ela percebeu que o leite de vaca que ela tinha colocado na panela estava vazando da panela. Ela tirou Krishna do peito e foi atender a panela, o leite na panela. Ela foi impedir que o leite vazasse da panela. Mas tem um significado disso. Yashoda estava protegendo aquilo que serviria para o serviço de Krishna. Vocês estão entendendo o que eu disse? Mãe Yashoda protegeu o leite porque o leite seria utilizado para o serviço a Krishna. Você deve se concentrar mais naquilo que será utilizado para o serviço a Krishna. Então, Mãe Yashoda estava amamentando o próprio Krishna, mas ela parou de amamentar Krishna para cuidar do leite de vaca que estava na panela, entendeu? Então você precisa prestar mais atenção naquilo que serve para servir Krishna. Então os devotos estão perguntando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O objeto que serve para servir Krishna, o objeto que tem a intenção de servir Krishna, você deve prestar muita atenção mais nisso do que no próprio Krishna. Veja o que a Mãe Yashoda fez. Ela estava amamentando Krishna. E Krishna estava feliz sendo amamentado. Mas o leite que estava na panela ia fluir, ia ser desperdiçado. Então ela foi proteger aquele leite da panela. Mãe Yashoda pensou, Krishna está mamando e está feliz, mas o leite que vai vazar da panela é importante. Daqui a pouco Krishna vai me pedir, eu quero manteiga, mãe. Com o leite materno, ela não pode fazer manteiga, ela só pode fazer manteiga com leite de vaca.
Primeiro você faz o iogurte, aí depois você faz a manteiga. Então aquele leite é de fato importante para fazer manteiga para Krishna. E você precisa proteger aquele leite. Então, em sânscrito isso se chama Vyakti Dosh. O Charanimustik, Avyapti Dosh. Charanimustik, eles estavam lutando com Deus. Mas o humor deles não era para agradar Krishna. Eles estavam lutando com Krishna. Os dois lutadores, Charun e Mustik, eles tinham a intenção de matar Krishna quando lutaram com ele. Krishna gosta disso. Ele aproveita, ele curte isso. Krishna fica feliz naquela luta. Ele gosta de lutar com Charun e Mustik. Ele se sente feliz de fato. Ele gosta desse humor de luta, de vitória. Só que o Charun e o Mustik, o humor deles não era de agradar Krishna. A meta deles era o contrário, era acabar com Krishna. A meta deles era matá-lo. Então, isso não se enquadra na categoria de bhakti, de serviço. É algo ruim. Isso é Avyapti Dosh. Mas o que Mãe Yashoda faz? Ela estava amamentando Krishna. E ela parou de amamentar Krishna, ela desagradou Krishna. Mas ela foi proteger o leite de vaca que estava fluindo na panela. E isso é favorável. Externamente, Krishna não gostou disso. Ele ficou chorando. Krishna questionou: o leite é para mim ou eu sou para o leite? Que história é essa? Mãe Yashoda me deixou de lado aqui. Ela parou de me amamentar. Krishna ficou bravo. Krishna não gostou de ser tirado do peito. Mas Mãe Yashoda não se importa que Krishna ficou bravo. A mãe não liga. Dá uns tapas assim na criança, pronto, passou. Então a criança chora e já volta para a mãe. Krishna estava muito orgulhoso do amor parental de Mãe Yashoda e ela sabe disso. Gopal, ele fica completamente controlado por esse amor parental. Para onde Krishna corre? Sempre para Mãe Yashoda. Então Mãe Yashoda, ela não ligou porque ela desagradou Krishna, porque ela estava cuidando daquilo que serviria para servir Krishna. Ela rapidamente deixou Krishna de lado e foi atender o leite na panela para proteger esse leite. Essa foi a razão. Não teve outra razão para o comportamento dela. Tem muito leite na casa de Mãe Yashoda. Então, o segundo ponto para ser entendido é o seguinte: no coração de Mãe Yashoda tem um humor muito bonito. O leite que estava caindo da panela, Mãe Yashoda pensou: eu vou te aplicar no serviço a Krishna. O leite estava fervendo. No mundo transcendental, tudo é transcendental e tudo tem vida. Tudo quer ser utilizado no serviço a Krishna. Cada partícula de Vrindavana quer servir Krishna. Então, enquanto a Mãe Yashoda estava amamentando Krishna, ela tem um monte de leite no seu seio. Krishna poderia beber leite infinitamente e aquele leite jamais terminaria. O estômago de Krishna é imenso e ele poderia infinitamente beber o leite materno da mãe dele. E o leite da mãe dele terminaria e ele ainda não estaria satisfeito. Veja só, essa competição está acontecendo. Krishna disse: eu vou terminar todo o leite materno da minha mãe. Eu vou beber tudo. E Mãe Yashoda pensou: eu tenho tanto leite no meu seio que Krishna jamais poderia tomar tudo. Vocês estão entendendo? Então Mãe Yashoda tem tanto leite no seio. Por tempo infinito Krishna poderia beber.
E समाप्त नहीं o leite materno dela jamais acabaria. अनंत है ना। E o estômago de Krishna é infinito. इसके पेट Ele é Ananta, porque ele próprio é infinito. O seu apetite é infinito. Então, por um tempo indeterminado, se ele tomasse o leite de mãe Yashoda, o seu estômago não seria satisfeito. Então veja essa competição entre os dois. कृष्ण तुम कितना दूध पीना चाहते हो पीते रहो। Quanto leite você quer beber? Um monte de leite. Krishna diz. Krishna bebe, 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 bebe leite. ये अनंत काल तक E o outro leite, के पेट को भी नहीं भरे। o leite de vaca na panela, pensou, Krishna está tomando o leite da mãe dele. O que vai ser de mim? पेट भरना है। पेट A criança toma leite da mãe até ficar cheia. Quando o estômago enche, a criança para. Um bezerro também, ele mama no úbere da mãe. E quando o bezerrinho fica cheio, के पेट भर गया। ele para de beber, para de mamar. किंतु यहाँ पर कृष्ण के पेट में Mas विशाल veja, है। o estômago de Krishna é infinito, é enorme. अनंत काल तक कृष्ण पीते रहे। Por um tempo indeterminado, infinito, Krishna poderia beber o leite. E ele jamais ficaria satisfeito. अनंत काल तक कृष्ण पीते रहे। तथापि E o leite materno de Mãe Yashoda também é eterno. Krishna jamais seria capaz de terminá-lo. Vocês estão entendendo? Que lindo isso? के दूध पीता था। Então, o bezerro mama o leite da sua mãe vaca. E ele para por duas razões. माँ के बड़े बच्चे Uma razão तन से é quando दूध नहीं आ रहे। o leite já não está saindo. Aí o bezerro para de mamar. Quando o leite para de sair. बछड़ा को E outra razão para ele parar जिसके बछड़ा के पेट भर é quando o seu estômago já está cheio. Então só tem duas razões para o bezerro parar de beber leite. ठीक उसी प्रकार कृष्ण Da mesma forma, कभी स्तनपान करना बंद नहीं करेंगे। Krishna jamais pararia de mamar o leite materno de Mãe Yashoda. E o leite dela jamais pararia de fluir. इसलिए दूध सोच रहे हैं। Então, o leite de vaca na panela estava pensando, como eu vou poder servir Krishna? A minha vida será desperdiçada. जो दूध कढ़ाई O में leite que estava lá prestes a ferver. boiling in the pot. O leite que estava fervendo na panela estava pensando isso. O que será de mim? गर्म हो गया। Ele estava fervendo, fervendo. E o leite pensou, eu não vou ter oportunidade de servir Krishna, porque ele vai ficar mamando para sempre no seio de Mãe Yashoda. Se eu não servir Krishna, minha vida é inútil. Por essa razão, pensando isso, o leite começou a se jogar no fogo, a derramar. Por que ele estava derramando? O leite pensou, eu não serei capaz de servir Krishna. Ele estava tão triste. As escrituras dizem, se eu não tiver a oportunidade de servir Krishna, minha vida é inútil. A minha vida como esse leite é inútil, ele pensou. Então eu vou me derramar, eu vou me queimar no fogo, eu vou me matar. वो आग के वो दूध Então, pensando isso, o leite começou a derramar, derramar. और माँ की सुधा उसको देख करके माँ की सुधा क्या E Mãe Yashoda percebeu isso. E Mãe Yashoda pensou, सोचता मैं कृष्ण सेवा ó leite, não. Eu vou deixar você servir Krishna. है। Veja que lindo o humor de Mãe Yashoda. माँ की सुधा कहने लगी ये दूध है Mãe Yashoda disse, ó leite, não se mate. Eu vou te colocar a serviço do meu filho. Não se mate. विचार करके माँ Que lindo esse humor de Mãe Yashoda. बचाने लगी। E ouvindo isso, Mãe Yashoda foi proteger o leite. कितना सुंदर विचार अभी देखो। माँ जसोदा दूध की जो है कढ़ाई के दूध की Como isso é bonito. Mãe Yashoda foi proteger o leite. E essa é a razão. Duas razões eu expliquei. Uma razão é que ela teria que fazer paneer, manteiga para Krishna.
E a segunda é que Mãe Yashoda pensou, ó leite, eu vou te dar a oportunidade de servir Krishna. Que coisa mais linda. Se Bhakti se manifesta no coração de alguém, qual é o sintoma? Essa pessoa faz bhajan e aplica os outros, engaja os outros em Bhakti. Essa é a característica. Quando Bhakti, devoção, aparece no coração de alguém, essa pessoa pratica serviço e engaja os outros em serviço também. Essa é a qualificação de alguém que tem Bhakti no coração. Mahaprabhu limpava o templo e também engajava os devotos nesse serviço. Então o Guru é assim, o próprio Guru serve e também engaja os outros em serviço. Mãe Yashoda está fazendo o trabalho do Guru nessa situação. Ela mesma está servindo Krishna e, simultaneamente, ela está dando oportunidade para o leite servir Krishna, o leite de vaca da panela. Vocês estão entendendo? Tem várias razões aqui. E por que Mãe Yashoda protegeu o leite que estava derramando? Ela tinha tanto leite na casa de Mãe Yashoda. Ela tinha 900.000 vacas. Muito leite já estava disponível. Se uma panela de leite fosse derramada, não teria problema. Mas não, ela queria dar a oportunidade daquele leite servir Deus. O que Deus te dá deve ser aplicado no serviço a Ele. Uma pessoa inteligente, ela se absorve no serviço e quer que todos os outros também estejam assim. Gurudeva, se alguém desse uma rúpia, uma nota, né, na mão dele de dinheiro, ele desamassava a nota assim com todo cuidado e guardava. E aí perguntavam, por que você fica tão apegado a uma nota de 10 rúpias? Não é questão de apego, é o que vai ser oferecido para o serviço ao Senhor. Então eu cuido de tudo o que vai ser utilizado para o serviço a Deus. Você tem que manter as coisas que serão usadas no serviço a Deus com respeito. Então, os recursos utilizados para servir Deus devem ser tratados com respeito e com cuidado. Você ama e respeita Deus. Então, da mesma forma, o objeto, a coisa que vai ser utilizada para servir Deus também deve ser respeitada. Vocês estão entendendo o meu ponto? Vocês não estão entendendo, mas quando vocês fizerem bhajan, vocês vão realizar. O Guru, externamente, parece materialista quando ele desamassa as notas de 5 ou 10 rúpias. Ele desamassa direitinho, ajeita a nota. Às vezes tinha alguns vincos na nota e ele desamassava assim com todo cuidado e colocava dobradinho no bolso. E aí um irmão espiritual perguntou, por que você está dando tanto respeito para o dinheiro? E ele disse, não é respeitar dinheiro, é porque isso é para o serviço de Deus. Então eu mantenho com respeito e com cuidado. Tudo no mundo material foi dado por Deus e você deve aplicar todas as coisas no serviço a Ele. Vocês estão entendendo meu ponto? As pessoas não entendem, não compreendem as atividades de um Vaishnava de alta classe, muitas vezes. Um Kanishta Adhikari talvez entendesse. Um Madhyama Adhikari, através das escrituras e do conhecimento, eles podem pensar. Mas um Uttam Bhagavat, ele mantém as coisas com todo cuidado. Então, tem duas razões para a Mãe Yashoda ter protegido aquele leite da panela. A primeira coisa é que ela pensou, eu tenho que servir Krishna.
E a segunda aqui, ela quis dar oportunidade de serviço para o leite servir Krishna. Então, por que o leite estava derramando? O leite estava pensando, a minha vida como leite é inútil. Krishna beberia o leite materno infinitamente. O leite não acaba e a fome de Krishna não acaba. O estômago de Krishna é ilimitado, interminável. E Mãe Yashoda também tem um leite materno infinito que jamais termina. Então o leite de vaca na panela disse, minha vida é inútil, eu não vou servir Krishna. Ele estava com esse humor, por isso ele tentou se matar. E intencionalmente se jogou, se derramou no fogo. Mas Mãe Yashoda tem muita compaixão no coração. E ela pensou, não, eu vou impedir, eu vou parar de amamentar Krishna, eu vou cuidar do leite, para que ele possa servir Krishna também. Vejam só. Ela colocou o leite a serviço de Krishna. Qual é o significado? Krishna, estando satisfeito ou não, Mãe Yashoda protegeu o que seria utilizado como serviço a ele. Mãe Yashoda não focou em Krishna, ela focou mais no recurso que seria utilizado para Krishna. Ela pensou, tenho que proteger isso. Então temos dois aspectos, Vyapti Dosh e Ate Vyapti Dosh. Isso aqui é apontado nas escrituras. Os guerreiros Charan e Mustik. Krishna lutou com eles e ficou feliz. Mas isso não era Bhakti, mesmo que tenha deixado Krishna feliz. Se você analisar profundamente o que é Bhakti, dar felicidade a Krishna. Mas essa é uma percepção comum, geral. Qual é a concepção geral? Como a minha deidade adorável ficará satisfeita, Anyabilashita Shanyam. Krishna Anukul. Krishna deve ficar satisfeito. Mas, às vezes, existem situações em que Krishna não fica satisfeito. E o serviço feito assim, ainda assim, é Bhakti, é devoção pura. Então, muitas vezes, Krishna fica satisfeito. E isso não é Bhakti. No exemplo de Charan e Mustik, dos lutadores. Krishna estava feliz lutando com eles, mas isso não é considerado Bhakti. Mas Mãe Yashoda intencionalmente tirou Krishna do peito, ele ficou bravo, ficou chorando. Mas mesmo assim, isso é Bhakti. Qual o significado? O que os devotos fazem quando eles entram na categoria de Bhakti? Mãe Yashoda é Bhakta e Charan e Mustik são abhaktas, não devotos. Charan e Mustik não são devotos. Então, mesmo que eles estivessem agradando Krishna, lutarem com ele, isso não é Bhakti. O que os não devotos fazem são coisas inúteis. E o que os devotos fazem são coisas perfeitas. Direta ou indiretamente, o que quer que os devotos fazem é perfeito. As atividades de um devoto são altamente respeitáveis. Todas as atividades de um devoto puro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqueles que são devotos do Senhor, o que quer que eles façam é considerado perfeito. Mas os que são não devotos, mesmo se eles fizerem coisas boas, são considerados inúteis. É assim. Entenderam? O que os devotos fazem? Por exemplo, Sanatana Goswami Pada, o que ele diz? Ele diz para Krishna, sai de perto de mim. Hoje você está pedindo sal, amanhã está me pedindo paneir. Eu não quero servir você não, vai embora.
Sanatana Goswami é um devoto ou não é? Claro que é. भक्त की Mas veja, जो बोलना चाहते हैं os devotos, o que quer que eles falem ou façam, é perfeito. और अभक्त को यदि सेवा करे E दुर्योधन o que um não devoto faz, por exemplo, Duryodhana, अनेक प्रकार के diante de Krishna, ele colocou um monte de comidas deliciosas em pratos de ouro e ofereceu para Krishna. Mas Duryodhana não é um devoto. वो ग्रहण करेंगे O serviço feito por um não devoto não é aceitado por Deus, não é aceito por Deus. भक्त जो कुछ भी करे वो O que quer que os devotos façam é aceito por Deus. भक्त जो भक्त जी अच्छी भी कार्य करे Os não devotos, mesmo quando eles fazem algo bom, नहीं isso é inaceitável, रिजेक्ट rejeitável, inútil. उदाहरण देते Então eu dei esses dois exemplos, de Duryodhana, que é um não devoto e que tentou servir Deus. Tudo isso é rejeitável. नहीं किया Deus não aceitou. और विदुर की पुत्री विदुरानी E a esposa de Vidura, a Vidurani, ela era uma devota. E quando ela deu a casca de banana para Krishna, Krishna comeu. Por acaso alguém come casca de banana? केला को Ainda mais se estiver seca. Ela jogou a banana fora e deu a casca de banana para Krishna. E Krishna comeu. भगवान इसे Enquanto Duryodhana deu um monte de pratos deliciosos, mas Krishna não aceitou, porque ele não era devoto. काली करी खाए और अभक्त द्रव्य प्रभु उलट लेना चाहिए भक्त के दिए हुए भगवान ग्रहण करेंगे Então, o que quer que seja oferecido pelo devoto, o Senhor aceita. Mas o que é ofertado por um não devoto, Deus não aceita. ये सब रागात का भक्त है Get me into trouble again. Also, I told him, हैं? क्या? क्या? अरे वो बुला लिया होगा Todos devem tomar praçada agora. Hare Krishna.